Abra sua Bíblia. Como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom ser tocado pelo Senhor, como é bom nós sabermos que estamos sendo visitados pelo Senhor, porque quando você profetiza, quando você decreta, olha, o Senhor vem, quando você louva de todo o coração. Então, Gênesis capítulo 32, versículo 22, versículo 30 e versículo 31, diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Val significa um local raso lá do rio Jaboque, onde era possível atravessar sem maiores dificuldades. Em hebraico, querido, significa lugar de travessia. Mas para os cristãos, o Val de Jaboque tem significado de entrega da alma a Deus. A sua entrega plena, a sua entrega completa. Jaboque era o mais importante rio de Gileade, um tributário do rio Jordão. E aqui ele significa, podemos dizer, uma efusão. E efusão significa a demonstração viva de sentimentos, verdadeira. E foi no Val de Jaboque, ou seja, numa travessia, no lugar raso daquele rio, onde era possível passar a pé ou de cavalo, sem necessidade de ponte, que Jacó, citado e referenciado por nós, explorando sempre o aspecto negativo de suplantador, enganador. Mas eu vou te dizer uma coisa, sem dúvida nenhuma, ele tem virtudes essenciais e tremendamente importantes que nós não temos explorado, principalmente a partir do episódio acontecido no Val de Jaboque. Primeira coisa que eu quero falar com você, é sobre a prudência de Jacó. E eu quero dizer que eu posso ver nitidamente essa virtude, principalmente seu irmão que eu havia jurado de morte, dizendo: quando assim que meu pai Isaac morrer, eu matarei Jacó. Mas agora Jacó reconheceu que era preciso um conserto, era preciso uma mudança em sua vida. E Jacó pôde ver que agora não dava mais para continuar correndo, não dava mais para continuar se escondendo, não dava mais para continuar ocultando, não dava mais para poder continuar fugindo, mas era preciso consertar, era preciso encarar a situação, reconciliar com Esaú, e foi aí nesse sentido a sua oração e também as suas atitudes. E essa palavra, eu quero te dizer que ela foi e continua sendo um exemplo vivo da nossa vida. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 32, versículo 7, a prudência de Jacó com todo o bando. Diz assim: então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos. A prudência dele com o bando. Outra coisa, a prudência em enviar um presente ao irmão Esaú. Está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 13. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Aí o que acontece? Os servos dele vão lá falar com Esaú, e quando voltam, nós estivemos com Esaú. Ele está vindo ao seu encontro. Ele mais 400 homens. Pensa. Ninguém vai encontrar com um familiar, com um parente, com um amigo, e leva 400 soldados com ele sem uma segunda intenção. Esse foi o motivo da aflição também de Jacó. Não é? E aí o que ele faz? Nós vemos outra virtude, a prudência na sua oração a Deus. Estava aflito, perturbado, inquieto, amedrontado, e ele faz uma oração, está em Gênesis capítulo 32, versículos 10 e 11, ele diz assim: menor sou eu do que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque com o meu cajado eu passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e também a mãe com os filhos. Olha, para voltar para casa, Jacó ele precisava passar por Seir. Seir era a terra de Edom, e o dono das terras de Edom era Esaú, seu irmão, aquele que havia jurado de morte há 20 anos atrás. Então deixa eu te dizer uma coisa, Jacó, amado, não tinha a mínima chance contra o seu irmão Esaú numa luta corporal. Porque Esaú, ele era perito caçador, e a Bíblia diz que Jacó era um homem simples que habitava em tendas. Então, diante do temor e aflição, ele fez a única coisa que estava ao seu alcance. Voltou-se para Deus.
Está entendendo? A única coisa que está no seu alcance nesse momento é fazer uma oração e suplicar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos cantando aqui, a sua presença é real, mas você não está percebendo a presença de Deus em forma de uma solução para as suas causas, em forma de uma transformação na sua realidade de vida, em forma de uma transformação interior. Mas eu quero te dizer que muitas vezes você também pensa que as coisas estão fora do meu controle. Então faça alguma coisa, a única coisa que está ao seu alcance, ore, porque talvez você não possa, talvez você não consiga, talvez existam circunstâncias, problemas na sua vida que sozinho você não está conseguindo resolver ou sair daquela situação, mas Deus pode todas as coisas, que está escrito para Deus, não existem impossíveis. E aí, me diga uma coisa, preste atenção. Ele fez então a única coisa que estava ao seu alcance. Ele voltou-se para Deus. Voltou-se para Deus. E eu posso ver assim a prudência em Jacó, ao ver que ele, embora estivesse rico, abastado, famoso e próspero em tudo, ele reconheceu o seu estado diante de Deus e reconheceu a mudança que ele precisava. Jacó, meu querido, ele lutou a noite toda sabendo que era exatamente pela sua mudança que ele estava orando. Quando ele falou ao anjo assim, não te deixarei ir enquanto não me abençoares, o anjo sabia exatamente do que Jacó estava falando. Jacó tinha consciência que sua luta era para que ele se tornasse um príncipe de Deus e deixasse de ser aquele Jacó, o suplantador. Está entendendo? E quando ele falou com o anjo sabia. Exatamente, falou, não vou te deixar isso se você não me abençoar. O anjo sabia exatamente do que ele estava falando. E aí eu quero falar com você sobre a experiência pessoal de Jacó com Deus. Jacó entendeu a sua necessidade de ter um momento a sós com Deus. E assim ele fez. Gênesis 32, versículo 22, 23 e 24, diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar por ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Aí diz assim, porém, Jacó ficou só. Porém, Jacó ficou só. Então é interessante notar que Jacó fez passar tudo que tinha. Jacó fez passar tudo que possuía para ficar a sós com Deus. Ele entendeu que o val de Jaboque era a oportunidade da sua vida. Está entendendo? Nós precisamos começar a entender acerca das oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia que nasce, a cada dia que nós vivemos. E é curioso e também significante observar que só no momento em que ele estava a sós com Deus, o varão apareceu a Jacó. Agora, deixa eu te dizer, quanto é grande o número de pessoas que não tiveram ainda seu encontro, não tiveram ainda sua experiência própria, sua experiência pessoal com Deus. Quanto é grande o número de pessoas. Cada um, amados, em caráter particular, precisa ter, viver, buscar sua experiência individual com Deus. Você precisa ter a sua vida com Deus, você precisa buscar a sua experiência pessoal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já ficou a sós com Deus? Você já se colocou assim diante de Deus? É necessário que cada um de nós busquemos isso, alcancemos isso, enfim, vivamos isso com Deus. É preciso que cada um em particular tenha sua experiência com Deus. Deixe tudo, desliga o telefone, não, se separa, deixe tudo de lado e tenha um a sós com Deus. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de buscar Deus, entendendo que Ele, o próprio Deus, Ele tem permitido que estejamos sendo separados. É verdade. Sim, mas para que possamos buscá-lo. Entendemos que somos impotentes diante das situações? Sim. Somos impotentes diante das situações que o mundo nos impõe? Sim. Portanto, nós devemos buscar Deus, porque em buscar sua face está a nossa vitória. Em buscar sua face está o milagre que nós precisamos. Então, amado, precisamos sim no nosso dia a dia nos separar e ter o nosso a sós com Deus, o seu devocional, cultuar esse Deus. Está me entendendo? Cultuar esse Deus, dando-nos um tempo para o Senhor. Cultuar esse Deus, louvar, ler a sua palavra, meditar, buscar o Senhor, adorar o Senhor. Você vai ver aqui também a perseverança de Jacó. Nós vamos ver nessa passagem o quanto Jacó foi perseverante na luta pela sua bênção. Então, se você precisa de um milagre, corra atrás do seu milagre. Sabe por quê? Porque quem quer o milagre não fica de brincadeira. Quem quer o milagre não se deixa distrair. Quem quer o milagre não perde o foco. Quem quer o milagre, ele corre atrás do seu milagre. Ele luta pelo seu milagre.
O reino de Deus ele é conquistado por luta. Nós precisamos do primeiro milagre, que é o milagre da salvação. Busque isso. Você quer um milagre? Lute pela sua bênção. Em Gênesis capítulo 32, leia aí comigo versículos 24, 25 e 26. Diz assim: Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Né? E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha, Jacó não desistiu em nenhum momento da luta. Eu sei que eu não quero minimizar os seus problemas, as suas dificuldades, de forma alguma. Mas eu quero, se você quer um aconselhamento pastoral, não desista, porque da sua perseverança nasce o seu milagre. Jacó não desistiu em nenhum momento da luta. Jacó não parou, lutou a noite toda e pela manhã ele estava com a mesma disposição. Então, vemos sem dúvida nenhuma o valor predominante dessa virtude na conquista da vitória de Jacó. Nem os 4 períodos da noite, nem o cansaço, nem a intensidade da luta, nem o deslocamento da coxa, nem a insistência do anjo pôde barrar ou impedir Jacó de receber a sua bênção, porque ele decidiu lutar por aquilo que ele precisava. Está entendendo? E eu quero dizer para você que essa é uma virtude que nós devemos buscar. Perseverança. Você deve lutar até o fim. O que tem impedido ou te impedido de ser abençoado? O que tem te impedido de ser vitorioso? O que tem te conseguido tirar você da luta? Eu vou parar. O que tem roubado a sua perseverança na presença de Deus, na obra de Deus? Muitos não estão rompendo, amados, porque não são perseverantes. Que Deus nos ajude a ser melhores. Olha, Senhor, faça-me melhor, para que eu seja melhor para Ti. Restaura a minha vida para Ti, mas busque o seu milagre. Se é de um milagre que você precisa, vá para a presença do Senhor. Jacó recebeu no Val de Jaboque sua maior bênção, a transformação, a regeneração de Jacó. Sua maior bênção foi a sua transformação. Veja comigo, Gênesis capítulo 32, no seu versículo 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Entenda, a partir daquele momento, Jacó não seria mais o mesmo. Porque o varão mudaria o seu nome de Jacó, enganador, trapaceiro, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. E o varão o transformou ali, no versículo 29 do capítulo 32, assim diz: e abençoou ali. Diz que o anjo o abençoou ali. Escuta, o seu nome já foi mudado, sua realidade já foi mudada. Pelo que você é conhecido hoje? Por sua transformação ou pelos fracassos do seu passado? Por qual nome você é conhecido? Pelo nome antigo ou por um novo nome? Naquela época, o nome naquela época refletia muitas vezes o caráter, refletia a personalidade da pessoa, ou uma realidade da sua vida, ou mesmo a história do povo de Deus. E nós vemos que a partir do Val de Jaboque, a mudança, a transformação de Jacó foi plena, física, moral e espiritual, foi plena. E também definitiva, porque ele nunca mais foi o mesmo. Então, sem dúvida, é de uma bênção assim que nós também estamos precisando como igreja do Senhor. Nós também estamos precisando, particularmente, pessoalmente, individualmente. É preciso nascer de novo. Ao encontrar-se com Deus, Jacó teve a sua identidade mudada. E eu te pergunto, você já nasceu de novo? Você mudou a sua identidade? Você vai ver que no Val de Jaboque, Jacó teve uma real visão de Deus. Versículo 29, 30 e 31 do capítulo 32 diz assim: e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Aquela visão mudou a mentalidade de Jacó, mudou o sentimento de Jacó, mudou a personalidade de Jacó, mudou a identidade de Jacó. Aquela visão mudou o caráter de Jacó. Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, que significa face a face de Deus, ou face a face com Deus. Quando a pessoa tem a visão da face de Deus, das duas uma acontece.
Ou a pessoa morre ou muda de vida. Ou a pessoa morre ou é transformado. O texto de Gênesis capítulo 32, versículo 31 diz assim: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Mostra que Jacó passou a Peniel. Ele passou pelo Peniel de Deus. E você? Você já teve essa visão ou já adquiriu uma nova visão a respeito da pessoa de Deus? Já passou pelo Peniel com Deus, do Peniel de Deus? Peniel espiritualmente falando, fala do lugar, da fase, da situação que Deus usa para nos transformar e mudar o nosso caráter, mudar a nossa identidade. Peniel representa um lugar, um momento ou a circunstância em que temos um encontro pessoal, um encontro verdadeiro com Deus. Onde nós somos realmente mudados, transformados por Ele. Eu acho interessante quando Jacó fez a oração: Senhor, livra-me do meu irmão. Livra-me do meu irmão. Eu fiquei pensando nisso, sabe, irmãos? Deus poderia fazer Esaú morrer? Sim ou não? Deus podia fazer a terra se abrir, engolir Esaú? Sim. Deus podia mostrar um outro caminho para Jacó voltar? Podia. Mas Deus não fez nada disso. Pelo contrário, fez Jacó voltar encontrando com Esaú. O que eu aprendo nisso? É que muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas Ele nos faz passar pelo problema, porque no problema Ele nos ensina. Quantos problemas você tem quando terminar esse confinamento aí, desse coronavírus? Eles vão estar lá, todos eles no mesmo lugar. Talvez Deus não faça eles desaparecerem, queridos, mas certamente o Senhor será contigo e você passará pelos problemas. Mas eu preciso fazer o que Ele fez. Não é parar diante das circunstâncias que eu entendo que são maiores do que eu, mas buscar a face daquele que pode todas as coisas, que é maior do que todas as circunstâncias, do que todos os problemas. Alguém disse que às vezes Deus deixa nos melhores santos algumas fraquezas, e por mais que queiram, não conseguem se desvencilhar delas, não conseguem nem corrigir-se, para que eles sintam a própria fraqueza e ver o que eles seriam sem a graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante: as fraquezas, amados, fazem parte da nossa caminhada. Deus não as tira do nosso caminho, mas Ele nos faz maior do que elas. O apóstolo Paulo sabia, na verdade, o que ele estava falando quando ele pronunciou: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. Sabe? Então preste bem atenção, ele nos faz maior do que as nossas fraquezas. E Ele quer nos ensinar a vencê-las. Olha, vou te dar uma chave aqui. Deus não trabalha com robôs e nem com marionetes. Ele age com o homem e não no lugar do homem. O Senhor não age com pessoas passivas, desistidas, mas com pessoas que dão respostas. Por isso, Ele cria situações específicas em que precisamos encarar e enfrentar. Está entendendo? Então, você muitas vezes fala: meu Senhor, pastor, apóstolo, eu não estou conseguindo. Não é assim, meu irmão. Vou te dizer. Ele cria situações específicas nas quais nós vamos precisar encarar e enfrentar os nossos medos e também as nossas fraquezas. Outra coisa que eu quero dizer para você: não podemos corrigir o que não estamos dispostos a enfrentar. Para enfrentar nossas fraquezas, nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer quem somos. Somente quando nós reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus, é que podemos vencê-las. Não, Senhor, realmente eu preciso de Ti, eu preciso do Seu favor. É favor, entenda, favor de Deus. Graça significa favor imerecido. É o favor de Deus. Então, Senhor, eu preciso do Seu favor. Eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas incapacidades, as minhas debilidades. Eu preciso de Ti. Só quando eu reconheço as minhas fraquezas diante de Deus é que nós podemos vencê-las. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém nunca conhece tudo. Por maior que seja a experiência, existe muita coisa que continua oculta ainda. Então, é preciso ter a visão de Deus. Jacó demonstrou determinação de lutar pela bênção que ele precisava. Ele teve a visão, entendimento, só Deus. Versículo 26 do capítulo 32, ele diz assim: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então preste bem atenção. Jacó demonstrou determinação de lutar pela bênção que precisava.
Você precisa ter essa visão na sua vida. Não permita, nunca permita que os seus problemas se tornem maior do que a visão que você tem de Deus. Mas demonstre determinação. Diante das circunstâncias, das impossibilidades, seja determinado. Tenha fé em Deus. Essa virtude Jacó sempre teve. Ele sempre foi determinado. Nós podemos ver isso quando ele decidiu por Raquel e quando buscou prosperidade. E agora na luta com o anjo ou com o varão, não é? Nós vemos a sua determinação. Então muitas vezes, amados, em muitas ocasiões, o que falta em nós, na pessoa, o que falta na pessoa é o quê? Determinação. Determinação em dizer, eu vou buscar. Determinação em, eu vou fazer. Eu vou conseguir, eu vou mudar, eu vou resistir. Eu não vou recuar em nome de Jesus. Filipenses 4,13 está lá, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Meu objetivo nessa palavra é te levar a determinar, a travar uma luta com Deus, assim como Jacó, para que você possa alcançar a bênção que você tanto precisa. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, busque mais ao Senhor, se santifique. Naquilo, olha, faça uma geral aí naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você fala. Sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com Jacó? O toque divino de uma mudança. Jacó, ele recebeu no versículo 25, você vai ver aí, o toque divino. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Muitos servos de Deus receberam o toque de Deus. O toque divino. Isaías recebeu esse toque, Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, diz, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Jeremias recebeu esse toque divino. Jeremias capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Pedro e os demais apóstolos receberam esse toque divino. Atos capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Paulo recebeu esse toque divino. Atos capítulo 9, versículos 3 e 4 diz assim, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jacó recebeu esse toque divino, o toque divino da mudança, e recebeu, amado, transformações importantes. Física, quando o Senhor tocou no seu corpo, na sua coxa. Moral, quando o Senhor tocou no seu caráter. O Senhor tocou no coração de Jacó, na identidade dele, mudou os seus procedimentos completamente. Espiritual, seu novo viver confirmou-se ao ser-lhe mudado o nome. Jacó passou a ser outro servo de Deus depois desse toque. Muitos precisam receber esse toque para ter sua vida espiritual mudada. Muitos precisam receber esse toque para ser renovado, ser transformado, para ser usado por Deus na sua obra. Você não pode continuar a sua vida sem passar o Val de Jaboque. Você não pode prosseguir sem antes passar uma noite com Deus no Val de Jaboque. Olha, se você crê que Deus pode tocar em você e de alguma forma transformar a sua vida, transformar a sua realidade, preste atenção no que eu vou te dizer agora. A fé genuína ela possui vários elementos importantes. A fé genuína, ela desconsidera os obstáculos e as dificuldades. Desconsidera os fatos, focando somente nas promessas e se dispõe a pagar o preço até mesmo da própria vida. Ela não se conforma em viver, a pessoa não se conforma em viver sem resultados. Ela vê a resposta antes dela acontecer. Ela mantém um discurso alinhado com a verdade. Ela vive um estilo de vida comprometido com a promessa. E se dispõe sempre ao arrependimento e também à obediência. Lembre-se, a fé sem obras é morta. Nossa fé
ela deve desenhar o nosso estilo de vida. Há um poder, querido, disponível para mudar a sua vida. Você crê nisso? Basta um simples toque, o toque da fé. A sua história pode ser completamente mudada por causa de um único toque, um único toque. Outros estarão apenas erguendo as mãos, mas pela fé você pode tocar nas vestes do Senhor e a verdadeira fé pode vencer tudo. Olha, para que nós possamos encerrar, eu gostaria que você avaliasse seu nível de experiências sobrenaturais de fé e as suas possibilidades de mudança. Isso, avaliasse seu nível de experiências sobrenaturais de fé e as suas possibilidades de mudança. Se nós desejamos crescer no Senhor, nós devemos fazer um voto com Deus. Preste atenção. Se você deseja crescer no Senhor, se nós desejamos crescer no Senhor, devemos fazer um voto com Deus, tornando Jesus Cristo Senhor de todas as áreas da nossa vida. Escute, eu vou repetir. Tornando Jesus Cristo Senhor de todas as áreas de nossa vida. Nossa vida espiritual, ela tende muitas vezes a se tornar rotineira e enfadonha com o passar do tempo. A não ser que insistamos, não é, no lugar secreto e para que possamos começar a desfrutar daquilo que só a intimidade pode trazer. Nós vivemos no tempo das distrações. Além de uma vida cheia de trabalho, estudos, entretenimento, isso tudo leva muito do nosso tempo e interfere na profundidade da nossa vida espiritual. Nós só venceremos as distrações quando consagrarmos um tempo de qualidade para buscar a Deus. É tempo de buscarmos um nível maior de temor e santidade. E isso só no lugar secreto.